Obrigada, Cris. Mas lembrando que meu coração é gremista, tá? Mas eu adoro vermelho também. Não, tá? tudo bem, tá liberado. Torci ontem pelo Grêmio, mas tudo bem. Vamos passar, vamos trocar de assunto. Vamos começar o RS Acontece. Beijo pra vocês, uma boa tarde pro pessoal do esporte. Tchau. Começando agora o RS Acontece, ficamos grudadinhos, eu e você colados até as 2h30 da tarde. Vai lá, faça chimarrão, escreve pra gente. Entre no Facebook, na página da Band RS, vai lá, nos assiste e faça os seus comentários que eu leio aqui ao vivo. Hoje é terça-feira, dia 6 de agosto, Dia Nacional dos Profissionais da Educação. São categorias como professores, diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, supervisores de ensino, entre outras tantas importantes funções que são exercidas dentro das instituições de ensino. Diante da precariedade da educação pública, diríamos que esses profissionais, muito mais que vocacionados, são heróis. E para homenageá-los, vamos sim falar de educação hoje e você vai ver também outros destaques. Roda aí. Prevenção. Justiça decreta que policiais civis que estejam com coletes à prova de balas vencidos fiquem fora de operações. Como estudar? Escola Municipal de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, é assaltada 5 vezes em menos de 20 dias. Comunidade clama por mais segurança. Sem previsão. Emissão de vistos do Consulado dos Estados Unidos na capital foi interrompida. Quem tinha entrevista marcada para hoje precisa reagendar. Joias encontradas. Polícia encontra saco com joias no valor de R$70 mil em Ametista do Sul, no norte do estado. Escuta essa. 5 vezes o susto, 5 vezes a lamentação. 5 vezes revolta e transtornos, como, por exemplo, vai para a delegacia registrar boletim de ocorrência. E a motivação entre a comunidade escolar, como é que fica? Estamos falando da situação que vive uma escola municipal de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Em 20 dias, foram 5 assaltos. A nossa equipe, Karine Flores e Marcelo Campedelli, foram lá conferir. Na sala de aula, as marcas da criminalidade. O vidro da janela foi quebrado e a cortina rasgada por bandidos. Sempre tudo muito rápido, eles entram, levam assim o que conseguem, então a gente fica assim, né, nessa situação bem de insegurança, de medo, de tu não saber o que tu vai encontrar cada dia que tu chega aqui, né. A insegurança virou rotina na escola Harry Roth em Novo Hamburgo. Foram 5 assaltos em menos de 20 dias. Os arrombamentos deixaram um prejuízo de mais de R$6 mil. Nem o alarme e o sensor de presença intimidaram os criminosos, que levaram 2 notebooks e 4 torneiras de ferro, que já foram substituídas por outras de plástico. A gente tinha reformado o bebedouro ali, colocado umas torneiras de ferro pintadas assim de uma cor parecida com ouro, né, um dourado. As crianças estavam bem faceirinhas, que eram torneira de ouro e tal, levaram as torneiras. Até panelas foram furtadas e o único liquidificador da cozinha foi quebrado durante a ação dos criminosos. A pergunta geral era, vai ter almoço, prof? Estavam preocupados se ia ter almoço, né? Porque sabiam que tinham levado as panelas. Mas teve almoço, atrasou um pouquinho, porque aí não tinha panela de pressão. Basta caminhar um pouco pela escola para ver as inúmeras providências tomadas para tentar impedir ainda mais prejuízos. Em praticamente todas as portas, há grades e cadeados. Neste bebedouro, cintas de ferro precisaram ser colocadas para que os bandidos não roubassem o motor, como já tentaram uma vez. Nos últimos dias, a escola gastou mais de R$600 com cadeados, correntes e fechaduras para reforçar a segurança. A Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo disse que vai ampliar o sistema de alarme da escola. Com essa ampliação vai nos dar esse respaldo de, no caso, as pessoas acessando ou invadindo, automaticamente já vai estar lá interligado com a nossa guarda municipal, o que vai nos tornar um processo mais ágil. Dá uma tristeza, dá essa questão da decepção, tu fica deprimido, mas assim tem que continuar bem para poder motivar os professores e os pais de continuar lutando, porque a educação ainda é o melhor caminho.
Meu Deus, 5 vezes em 20 dias, pelo amor de Deus, né? A gente vai seguir falando de criminalidade. Olha aqui, ó, olhem essa história. Um saco cheio de joias foi encontrado por policiais. O caso ocorreu em Ametista do Sul, na região norte aqui do Rio Grande do Sul. E é para lá que a gente vai agora para entender como é que foi isso. Quem nos traz os detalhes é a delegada que está com o caso, a delegada Aline Palma. Oi, delegada, primeiro, boa tarde. Obrigada por estar nos atendendo. Como é que foi essa ocorrência? Como é que os policiais chegaram a esses sacos com joias? Boa tarde, é um prazer participar do teu programa. Bom, logo depois do roubo que ocorreu no dia 29 de julho, aqui em Ametista do Sul, a gente iniciou uma investigação para não só buscar a autoria deste crime, né, mas também recuperar as joias que foram roubadas da joalheria da vítima, porque praticamente todas as joias do local foram levadas. Então, depois de uma semana de investigação da Polícia Civil, a gente conseguiu, na data de ontem, localizar essas joias que estavam escondidas e enterradas em um saco no interior de uma propriedade ali em Ametista do Sul, no bairro Bela Vista, no meio a um matagal. A gente contou com o apoio da Brigada Militar, né, que esteve conosco lá nas buscas. E, na oportunidade, 2 mulheres que estavam no local foram conduzidas para a DPM, prestaram depoimento e foram liberadas. E agora a gente segue aí nessa investigação na busca da confirmação da autoria. Pois é, delegada, enquanto a senhora falava, a gente estava rodando ali as imagens, tanto do crime que ocorreu na semana passada, na segunda-feira, dentro do estabelecimento comercial, como também das joias que foram encontradas. Você já tem alguma identificação? Já conseguiram identificar quantas pessoas, pelo menos, participaram desse roubo? O que já se avançou da investigação até então? Olha, a gente sabe que no ato lá do roubo estavam 2 homens, um entrou na relojoaria, né, e o outro ficou ao lado de fora. Este que entrou estava usando um capacete, mas a investigação está bem avançada, tanto para apontar a autoria deste crime, quanto para apontar a participação de outros envolvidos. A gente está com a investigação bem avançada e quem sabe nos próximos dias a gente já consiga dar essa resposta aí para a comunidade. Se tem ideia do valor dessas joias, aí se falou em torno de R$70 mil. E o estranho, foi estranho ou não a polícia encontrar todo o material, todas as joias no local, dentro de um saco enterrado? Parece uma história de filme, né, delegado? Exatamente. Bom, segundo a vítima, as joias são avaliadas em R$70 mil. Segundo a vítima, também a gente conseguiu recuperar praticamente a totalidade das joias. Parece que ficou faltando 1 ou 2 unidades só. E a gente acredita que essas joias tenham ficado ali para facilitar a fuga, né, deles no dia do roubo e que posteriormente seriam revendidas, enfim, depois que passasse algum tempo, né, em que a polícia já tivesse mais com a investigação apontando para outro lado, alguma coisa assim. A gente acredita que essas joias estivessem ali justamente para aguardar um tempo do crime para que depois fossem revendidas. Então, assim, foi um trabalho bem exitoso, porque a gente conseguiu trabalhar de forma rápida, né, e localizar essas joias antes que elas fossem retiradas aqui do município e revendidas a receptadores. A gente entende que é importante, né, devolver esse material para a vítima, assim, porque é um valor bem considerável. Imagino. Obrigada, delegada, e parabéns aí pela atuação de vocês, tá bem? Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Vamos seguir falando em polícia. Olha só, a Justiça decretou em decisão de caráter liminar que os agentes da Polícia Civil não poderão mais participar de ações da instituição com coletes à prova de balas que estejam fora da validade. A determinação atende a um pedido do sindicato que representa a categoria AUGIRME. E a gente mostrou essa situação aqui no RS Acontece. A chefe de Polícia Civil, a delegada Nadine Anflor, reconheceu os problemas. Segundo ela, em fevereiro deste ano, um levantamento apontou que até o final deste ano, de 2019, 4 mil coletes estarão vencidos. No mesmo mês, lá em fevereiro, então, foi feita uma encomenda. E hoje a delegada afirma que há mais de 300 coletes novos disponíveis para troca. Em agosto, vão chegar mais 700. E em outubro, uma remessa trará mais 3 mil equipamentos. Além dos coletes à prova de balas, a UGIRME também questiona a forma como as operações policiais estão sendo executadas. Em relação a este tema, houve uma reunião entre a categoria e a chefia de polícia, mas ainda não foi definido se haverá ou não mudanças nos protocolos para a execução das
ações policiais. Olha só, agora a gente vai ter um alerta para motoristas. Se você aí recebeu um e-mail ou uma mensagem via celular do Detran RS avisando sobre a sua situação dos pontos na carteira de habilitação, não se preocupe, não é golpe, é só um novo serviço implementado pela autarquia. E para nos explicar mais sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o chefe da divisão de habilitação do Detran RS, o Jonas Beis, e é para lá que eu estou indo agora. Já está aqui o meu chimarrão também nos aguardando. Jonas, muito obrigada pela sua participação, Imagina. pela sua vinda aqui no nosso programa, no RS Acontece. É verdade, então, né? As pessoas não precisam se preocupar se receber, desde ontem que esse sistema já está operando, se receber ali no celular ou por e-mail uma notificação, um chamamento, porque é um serviço novo que vocês estão operando. Quais são as categorias dos motoristas que vão receber essas mensagens? Certo, uma boa tarde, Gabriela. Exatamente, a partir de ontem, né, o Detran então começou a, não digo notificar, eu diria avisar alguns condutores, né, de que eles se enquadram num período em que eles podem, se assim desejarem, realizar o curso preventivo de reciclagem. O que é o curso preventivo de reciclagem? É um curso que se destina a condutores das categorias C, D e E, Que são aqueles que dirigem quais os veículos? que dirigem caminhões, transporte de carga, né, transporte de passageiros, ônibus e também veículos articulados. Né? Então, são os motoristas do transporte, digamos assim. Né? Então, ele se destina a esses condutores e aqueles que especificamente exercem atividade remunerada, ou seja, eles precisam ter a anotação desse exercício no seu documento de habilitação. Então, esses condutores, né, com vistas a não terem, por exemplo, a sua CNH suspensa, até porque eles trabalham, né, necessitam do seu documento de habilitação para trabalhar, eles podem se antecipar e, se eles tiverem já algumas infrações no seu prontuário, de 14 a 19 pontos no máximo, eles estão aptos, então, a fazer esse curso preventivo de reciclagem, né, que tem esse objetivo de ressignificar e de repensar um pouco né, o comportamento desse condutor no trânsito e assim eliminar os pontos do seu prontuário e não ter a sua CNH suspensa. Legal, que importante esse serviço. Rapidinho, você aceita um chimarrão? Eu aceito. Então eu vou lá servir o chimarrão enquanto você continua me explicando. Certo. Vai explicando, continua, Jonas. Esse serviço, então, ele foi nessa possibilidade de realizar o curso preventivo, ele já está disponível desde o dia 11 de julho, né? Então esse já é possível para quem se enquadrar nesse requisito, né? Ou seja, ter então uma categoria C, D e E e ter exercício de atividade remunerada e estar com esses pontos, né? De 14 pontos até 19 pontos, então de ir até um centro de formação de condutores e requerer esse serviço. Né, que se refere, então, à realização de um curso teórico, né, de 30 horas aula, que pode ser realizado tanto na modalidade presencial, no próprio CFC, ou ainda à distância, né, como normalmente essas pessoas trabalham, então tem mais dificuldade também de realizar um curso de forma presencial, podem realizar através de empresas que ofertam esse curso na modalidade EAD. E depois se submeter também a uma prova teórica de 30 questões. Vou deixar você apreciar o seu chimarrão enquanto eu lhe faço a próxima pergunta, que é a seguinte: quantos motoristas vocês têm habilitados, né, nessas categorias? Nesse primeiro momento, quantos devem receber esse alerta de vocês? Certo. Condutores que estão nesse momento que estão aptos, digamos, a realizar esse curso, a gente tem em torno de 30 mil condutores no estado do Rio Grande do Sul. É um número significativo. Bastante, né? E no dia de ontem, quando a gente iniciou esse serviço de encaminhar esse aviso para os condutores, alertando, né? Porque às vezes o condutor, como ele não sabe se ele pode ou não fazer o curso, então o Detran se antecipou e inclusive está informando. Não é obrigatório que a pessoa faça, mas, né, é uma possibilidade com vistas a evitar a suspensão da CNH, como eu disse anteriormente. Como eles dependem desses veículos para suas carreiras, para sobreviverem. Para o seu trabalho, para o sustento da família. Para o sustento, provavelmente isso é um serviço que já está sendo bastante bem visto, né, por esses motoristas. Isso. Né? Então, ontem, que foi o primeiro dia que a gente encaminhou este aviso, que é um serviço que a gente vai fazer, é um procedimento que a gente vai fazer mensalmente. Todos os meses a gente vai verificar a situação de todos os condutores do Rio Grande do Sul e avisar esses condutores. No dia de ontem,
a gente encaminhou esse aviso para em torno de 3 mil condutores do Rio Grande do Sul, né? Mesmo que tenha em torno de 30 mil que estejam aptos a fazer o curso. Por que essa diferença? Porque para que a gente possa informar eles, encaminhar esse aviso, seja por SMS ou seja por e-mail, é necessário que essas duas informações sejam cadastradas no prontuário daquele condutor. Então, ou seja, essas pessoas têm que estar inscritos e ter seus dados fornecidos, nesse caso, para o Detran. Neste caso, a gente precisa que eles tenham informado, seja num serviço de habilitação que eles realizaram num CFC, seja num serviço de registro de veículos que eles fizeram num CRVA, o condutor precisa informar o número do seu e-mail e o seu endereço eletrônico para que a gente tenha essas informações e possa encaminhar esses avisos, né? Caso alguém não tenha nenhum serviço de habilitação ou de registro de veículos para fazer, pode até ir presencialmente num desses centros para solicitar a inclusão dessas informações, especificamente nos CFCs, ou ainda acessar a central de serviços do Detran, que inclusive é um aplicativo que já existe, onde nesse próprio portal, digamos, o condutor pode informar, né, cadastrar essas informações, habilitando ele a receber tanto esses avisos quanto outros, como, por exemplo, quando ele renova um documento, a sua CNH, né, vai o aviso de que a CNH já está pronta para que ele retire, quando ele paga lá o IPVA e o licenciamento. Isso facilita muito a vida facilita das pessoas, a vida da pessoa. Não, nossa intenção realmente foi trazê-los vocês aqui para poder também alertar as pessoas, para que não fiquem com medo, né? Olha, imagina, estou recebendo aqui uma informação sobre minha situação de trânsito. Não, isso é um serviço, só contatar, é só ir atrás da informação que está tudo lá, né? Isso, é um aviso, uma motivação e não é um serviço obrigatório. A pessoa ao menos está ciente de que ela pode fazer e se ela sim quiser, ela pode ir lá para fazer esse curso preventivo de reciclagem. De qualquer sorte, né, eu registro, porém, que a melhor forma de prevenir, digamos, que a sua CNH seja suspensa... É obedecer às leis, né? Exatamente, é obedecer à legislação e não cometer infrações de trânsito, né? Sempre é a melhor solução, digamos assim. Muito obrigada, Jonas, pela sua presença aqui. Continue aí apreciando o restinho desse mate aí, que a gente vai seguir aqui o RS Acontece. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Olha aqui, rapidamente fazer um destaque aqui, o Igor Freitas Garcia. A gente estava começando, falando hoje o programa, hoje dia 6 de agosto, é o dia do profissional da educação. Ele escreveu sobre isso, dizendo assim, ó, salários atrasados, parcelados e material sucateado, eles são heróis da vida real. Verdade, Igor, são heróis mesmo e ficam na nossa memória, né? Vamos lá? A Secretaria da Fazenda anunciou que vai quitar os salários ainda em aberto da folha de junho dos servidores do Executivo antes da data prevista. Os valores serão depositados no dia 8 de agosto. A previsão inicial era para o dia 12. O último depósito realizado pelo Tesouro do Estado foi feito no dia 31 de julho e quitou a folha de quem recebe até R$ 6.800. Ou seja, quem ganha mais do que isso vai receber na próxima quinta-feira. Com a alteração do calendário, as consignações que seriam pagas dia 13 de agosto agora serão quitadas no dia 12. A folha de julho, conforme já foi anunciado, permanece com o primeiro pagamento previsto para o dia 13 de agosto. Nessa data, a Secretaria da Fazenda pagará aos servidores que recebem até R$ 2.500. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre uma decisão da Justiça que determinou que agentes da Polícia Civil não poderão mais participar de ações da instituição enquanto coletes à prova de balas estiverem fora da validade. A gente já falou desse assunto e a gente volta a falar novamente sobre essa situação. E depois do intervalo, já voltamos. O drama da espera. Quando a gente fala em saúde, é difícil compreender as filas para atendimento, ainda mais quando há pressa. Se a pessoa está com alguma dor ou precisa urgente de um tratamento para evitar que uma doença fique mais grave. A gente vai te mostrar agora a situação que passou a dona Joana Rodrigues, de 72 anos, moradora do Centro Histórico. Ela precisou contratar um plano de saúde para poder fazer uma cirurgia de catarata, depois de ter cansado de esperar pelo serviço na rede pública. Deram um prazo de 2 anos para que ela tivesse acesso à cirurgia. Ela nos conta mais detalhes, olha só. O meu nome é Joana José Rodrigues, estou gravando esse vídeo porque fiquei 2 anos esperando para marcar uma cirurgia dos olhos. Eu tinha catarata, mas como o SUS é muito demorado, eu tive que fazer um plano de saúde
para poder consultar e me operar. Mais de 2 anos esperando, foi uma demora muito ruim para mim. Dona Joana, um beijo para a senhora, obrigada pelo seu depoimento, tá? Dona Joana, como a gente viu aí, ela não pôde mais esperar. E nesse momento são milhares de pessoas que estão passando aí por uma situação parecida. De acordo com as informações da Secretaria Municipal da Saúde, são cerca de 5.000 pessoas na fila para atendimento. A gente vai conversar agora mais detalhes com o subsecretário adjunto da Saúde em Porto Alegre, o Natan Katz. Natan, muito obrigada, secretário, pela sua presença aqui. Então, agradeço o convite. Secretário, a gente estava conversando, a gente viu a situação da Joana, de 72 anos, que teve que recorrer a um plano de saúde. Ela foi consultar, disseram para ela que ela tinha prazo de 2 anos para realizar uma cirurgia de catarata. O senhor vem me trazendo a informação que são cerca de 5.000 pessoas na fila para um primeiro atendimento. O que são essas pessoas? O senhor disse que essa fila não é grande. Como é que é isso, secretário? Acho que assim, a gente teve, né, já, Gabriela, uma fila que era muito maior, que chegou a quase 11.000 pessoas. No início do ano? Não, no início do ano passado, né? Fim de 2017, na verdade. E que a gente tem aumentado a oferta de consultas com uma ideia. A gente tem feito, na verdade, 3 coisas, né? Primeiro, aumentar a oferta de consultas, para as pessoas não esperar tanto tempo para ter atendidos. Então, hoje, o tempo médio é, para quem precisa para oftalmologia geral, mais ou menos 90, 100 dias. Para quem tem alguma coisa urgente, mais ou menos uns 45, 50 dias, né? A segunda questão é a gente tem investido muito na questão de tecnologia, tanto para conseguir atender mais rápido as pessoas, quanto para também colocar o paciente certo no tempo certo, né? Então, a gente fez mais de 5.000 atendimentos no projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Telesaúde RS, que faz um atendimento em oftalmologia. E daí, para quem, por exemplo, precisa só da receita de óculos, já ganha a receita de óculos, já sai com óculos. É mais rápido, então, nesse caso? É mais rápido. Tudo isso tem feito que a gente conseguisse atender as pessoas mais rápido, né? E a gente tem o segundo problema, né, que é esse problema da fila de espera para a cirurgia, né? Ele fez o atendimento e descobriu, não, eu preciso fazer uma cirurgia de catarata, algum problema da retina e tal. Tá, antes da gente chegar lá, como é que funciona hoje? A pessoa está com um problema nos olhos, vai num posto de saúde e é atendido por um médico geral. Isso, é atendido por um médico de família e ele vai fazer uma avaliação e vai ver, não, precisa realmente ser atendido por um oftalmologista. Ele vai colocar num sistema que... E o grande entrave, de acordo com essas pessoas que nos pediram para falar sobre isso, como a dona Joana, foi essa questão dessa segundo processo, a hora que vai para o especialista. Eu acho que o primeiro a gente tem resolvido e tem reduzido. A gente espera que até o fim do ano que vem a gente consiga acabar com boa parte dessas filas. Inclusive, como, a gente recebeu vai ter um novo investimento do Ministério da Saúde, que a gente vai fazer uma nova habilitação num serviço de oftalmologia para aumentar a oferta. Então, a gente deve equacionar essa oferta dessa avaliação inicial e essa avaliação inicial resolve boa parte dos problemas, porque a maior parte das pessoas que estão na fila de espera é porque precisam de uma receita de óculos, né? Precisam de um óculos. E aí são encaminhados para o telesaúde, que o senhor disse? Nem todos, ou telesaúde ou para consulta presencial, a gente faz a melhor avaliação, né? O melhor lugar de atendimento. A segunda questão é isso, descobriu que tem alguma condição que precisa de uma cirurgia, como o caso da dona Joana, que tinha um problema de catarata, né? Desde 2017 o Ministério tem incentivado a questão de mutirões de cirurgia, né? Porque todos os hospitais fazem cirurgia, né? Mas para a gente fazer um volume aumentado e diminuir essas filas, né? Desde 2017 o Porto Alegre tem participado principalmente fazendo cirurgias em oftalmologia e esse mutirão continua agora em 2019. A gente deve ter feito mais de 1.500 cirurgias de oftalmologia só nesse primeiro semestre de 2019, só no mutirão, que tem principalmente o serviço de oftalmologia do Hospital Vila Nova que tem feito. Mas aí no caso da dona Joana esperou 2 anos, não é muito tempo, secretário? Eu acho que uma das nossas funções, né, Gabriela, é exatamente tentar equacionar isso, né? Porque a gente faz o encaminhamento e às vezes se faz essas filas internas dentro do serviço. Então a gente tem conversado com o serviço exatamente para tentar minorar essas filas, né? Mas acontece? Mas acontece, isso... Você não tem como negar que isso acontece. Esse tempo prolongado, que causa muita angústia nessas pessoas, isso acontece. Isso, falaste bem, né? São vários problemas, a gente tem que tentar fazer soluções
sistêmicas para esses vários problemas. Um é o problema de acesso, que a gente tem melhorado bastante isso, não só na oftalmologia, mas em todos os outros especialidades. A gente chegou a ter uma fila de quase 90 mil pessoas para consulta, hoje ela está girando em volta de 50 mil pessoas. Se você olhar, a gente publica os nossos dados de transparência todos os meses. Algumas especialidades, reumatologia, cardiologia, demora uma semana para conseguir uma consulta médica, ou às vezes nem isso, né? A gente tem investido em tecnologia para tentar melhorar isso também. Na dermatologia a gente fez isso e hoje a fila de espera, que antes era quase um ano, hoje também é de 30 a 40 dias. Então a gente tem tentado, mas daí depois é isso. Não, tudo bem, a gente consegue rapidamente fazer essa avaliação, acessar o serviço. Alguns casos que precisam de um procedimento mais complexo acabam entrando numa segunda fila e a gente tem trabalhado com os hospitais para melhorar isso, né? Hoje o senhor está me dizendo então que o oftalmo não é o maior problema, a maior fila de espera não está no oftalmo. Hoje, das grandes filas de espera que a gente tinha, quase todas elas estão sendo sanadas, né? A gente começou atacando essas grandes. Então, por exemplo, a ortopedia, a gente tinha 26 mil pessoas na fila de espera. Hoje a gente tem 5 mil pessoas. Então, a gente reduziu em 75%. O que acontece isso? Claro, tu começa a avaliar muitas pessoas e a gente tem alguns gargalos de cirurgia, muito obrigado, e que a gente está trabalhando com os hospitais para melhorar. O Hospital Independência, que é um hospital que é gerido hoje pela Hospital Divina Providência, é um hospital que nos ajudou muito nessa questão de sanar a fila da ortopedia. E daí a gente tem agora, o que a gente faz, né? A gente primeiro avaliou todos aqueles pacientes que estavam em fila de espera, muitos deles a gente resolveu no própria unidade de saúde, sem ele precisar esperar a oftalmologia, outros foram avaliados pelos ortopedistas e agora a gente tem esses pacientes que estão esperando para cirurgia, que a gente tem que resolver o problema também. O mundo ideal, né, secretário, seria não ter fila de espera, né? Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Porque é brabo, né, secretário? Acho que a fila de espera é um negócio que às vezes engana, né, Gabriel? O mais importante é o tempo, né? A gente tem tentado, para os pacientes graves que a gente tem, atender eles o mais breve possível. Então, hoje, antes a gente tinha um paciente que a gente considerava grave, a gente demorava 50 dias para atender. Hoje a gente está na média com 22 dias, né? Então, primeiro assim, aquele paciente que antes estava perdido no sistema, a gente tem tentado evitar que ele fique muito tempo. Hoje, a gente, por exemplo, a oncologia, a gente não tem mais fila de espera para atendimento. A segunda coisa então, assim, não é o problema de ter fila, é o tempo, né? As pessoas não podem esperar muito para ser atendidos, né? A segunda coisa é isso, a gente às vezes tem alguns gargalos que a gente tem que resolver e a gente vai resolvendo ao longo do tempo. Obrigada, secretário, pela sua presença, boa sorte aí no seu caminho. Vamos seguir por aqui, porque aqui, ó, a emissão de vistos do consulado dos Estados Unidos na capital dos gaúchos foi interrompida hoje. Ainda não há informação aí sobre o tempo que levará para a situação ficar normalizada. O Gilberto Achauri tem mais informações sobre o assunto. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todo mundo ligado aqui na programação da Band. E olha, o Consulado Geral dos Estados Unidos aqui em Porto Alegre suspendeu temporariamente o serviço de emissão de vistos. Este anúncio foi feito através de uma rede social da Embaixada, que também pediu para que as pessoas que já tenham uma entrevista marcada para essa terça-feira busquem reagendar a data para elas serem atendidas. Quem já tem o procedimento pendente vai sofrer aí um atraso na entrega dos passaportes. Vale ressaltar também que esse problema acontece somente aqui em Porto Alegre. Tanto em Brasília, como também em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, este serviço está normalizado. A Embaixada também não informou por que suspendeu a emissão de vistos e também não informou quando que esse serviço vai ser retomado. Também vale ressaltar que as pessoas que têm viagens de emergência marcadas podem enviar um e-mail para este endereço que está aparecendo aqui na sua tela, que é o portoalegreniv@state.gov. A 38ª edição da Expo Agas foi lançada hoje com projeção de movimentar 520 milhões de reais em negócios. Essa é a maior feira do setor supermercadista em todo o Cone Sul. Quem nos traz as informações é o repórter Everton Calbar. O número representa um crescimento de 18 milhões de reais em relação com o valor obtido em negócios na edição do ano passado. A Associação Gaúcha de Supermercados também projeta receber mais de 48 mil pessoas nos 3 dias de evento que ocorre entre os dias 20 e 22 de agosto no Centro de Eventos da Fiergues, aqui em Porto Alegre.
Para esta edição, também estarão mantidas as palestras, os seminários, os workshops e as visitas técnicas. Nesta edição, também é esperado o lançamento de mais de 800 produtos para o mercado. Obrigada, Everton. Está marcada para a próxima quinta-feira uma reunião entre representantes da Fraport e o Ministério Público Federal para tratar sobre a remoção das famílias que vivem na Vila Nazaré, que fica no entorno do aeroporto de Porto Alegre. A diretoria da Fraport afirma que para as obras de ampliação da pista de pousos e decolagens do aeroporto sejam entregues dentro do cronograma estabelecido pela empresa, é necessário que os moradores da Vila Nazaré sejam removidos até o final deste ano. Com isso, o restante das obras iniciariam em janeiro do ano que vem. Na última sexta-feira, a primeira etapa de remoção das famílias foi concluída. Os moradores foram realocados em um condomínio habitacional no bairro Rubem Berta, aqui na zona norte da cidade. Com a ampliação da pista, a Fraport estima que voos internacionais mais longos possam estar disponíveis a partir de 2022. E o transporte de cargas para regiões mais longas, como o norte da Europa, Estados Unidos e Canadá, também seja possível em um espaço mais curto de tempo. A Fraport também está construindo um novo terminal de cargas internacionais com investimento estimado em 35 milhões de reais. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar de um outro assunto, sobre o aniversário de um dos restaurantes mais tradicionais da capital gaúcha. A festa aconteceu ontem à noite, reuniu autoridades e teve muito churrasco. A gente já volta. Hoje é o Dia Nacional dos Profissionais de Educação e na mesma semana que se celebra a atuação desses profissionais extremamente importantes para o país, tivemos uma ótima notícia. Um ranking publicado nesta segunda-feira apontou que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a 6ª melhor instituição de ensino superior do Brasil. Um título que deve ser louvado, visto os desafios da educação no Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar agora. O repórter Julian Serafim está na URGS com o reitor da instituição. Oi, Julian, boa tarde para você. Oi, boa tarde, Gabi, boa tarde para você que está na nossa audiência. Essa é aquela notícia assim que a gente se orgulha muito, né? Aquela notícia que a gente espalha nos grupos aí do Zap Zap, para a família, para os amigos, porque assim, olha lá, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul apareceu num ranking mundial. Isso, obviamente, nos enche muito de orgulho, né? Esse que é um ranking do Center for World University Ranking, que é uma empresa, uma organização dos Emirados Árabes que compara aí todas as universidades do mundo. E olha só que legal, no ranking mundial, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está na posição 454 e está entre as 3 federais aqui do Brasil. Para conversar um pouco mais sobre essa conquista, né, do nosso ensino, da nossa educação, está conosco o reitor da universidade, o seu Rui, que assim, são vários critérios, métodos para chegar a esse ranking. E essa organização, ela leva em consideração 7 indicadores. E o indicador que a URGS se destacou foi na pesquisa científica. Reitor, essa é uma notícia que nos deixa muito orgulhosos da universidade e acredito que o senhor também não seja diferente, né? Boa tarde. De fato, boa tarde. Para nós é um motivo de orgulho muito, muito grande por duas razões. Primeiro, interno, porque é o reconhecimento do trabalho da nossa comunidade de pesquisadores, que assim vê mais uma vez o seu trabalho reconhecido nacional e internacionalmente, de tal maneira que a universidade é então colocada nessa posição de destaque nesse ranking também. E o segundo motivo é que o fato de nós termos 3 federais e 3 estaduais entre as 6 primeiras mostra que são todas as universidades públicas que fazem a melhor pesquisa de acordo com esse ranking. Isso desmente aquela ideia de que nós não teríamos pesquisas importantes, que nós não seríamos fontes de pesquisa para o Brasil. Na verdade, são as instituições públicas, e especialmente as federais, que produzem mais de 90% da pesquisa de qualidade do país. Reitor, a gente sabe que está numa posição muito interessante, esse reconhecimento é importante, né, para nós, gaúchos também, mas a gente sabe que isso poderia ser muito melhor, né? Houve um corte aí na educação no último trimestre de 30%. E isso
está deixando as contas da universidade bem difícil de administrar. Isso fatalmente vai acabar também influenciando a pesquisa, porque essa ausência de recursos orçamentários para a manutenção da universidade vai acabar impactando o fazer a pesquisa, na medida que hoje, por exemplo, nós já estamos com a nossa conta de energia elétrica atrasada, não temos orçamento a partir de setembro e, portanto, não teremos como manter o custeio, os serviços terceirizados de segurança, de manutenção, limpeza da universidade. É uma situação muito grave, muito complicada e que nós precisamos de uma solução por parte do governo sob o risco de vermos todo esse trabalho de qualidade que nós fazemos ser colocado por terra. Tá, ok, muito obrigado por nos atender aqui na reitoria. Nós estamos no Salão Nobre aqui da URGS. Muito obrigado mais uma vez, reitor. E a gente aí fica torcendo, né, para que as contas sejam pagas e que a gente suba ainda mais nesse ranking mundial aí, né, Gabi? Beijo, Júlia. Muito obrigada pela participação também. Um abraço ao reitor. Olha aqui, deixa eu largar meu chimarrão, porque não dá para falar ao mesmo tempo tomar chimarrão, né? Aos poucos, uma das regiões mais famosas aqui de Porto Alegre, da Cidade Baixa, na região central, vai ganhando uma cara nova. Mudanças na rua João Alfredo já começaram a se espalhar pela via inteira. Tem pintura nova no chão e a expectativa é terminar o urbanismo tático até setembro. Para nos contar mais, recebemos aqui no estúdio o diretor técnico da EPTC, Marcelo Hansen. O que é esse urbanismo tático? Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, boa tarde, Gabriela. O urbanismo tático, então, é a primeira etapa desse projeto Ruas Completas, que é a ocupação do espaço a partir da sinalização. A gente implanta a sinalização viária, pintura, troca as placas, bota os tachões na rua, os famosos olhos de gato. E justamente para ocupar o espaço, para priorizar o pedestre, priorizar o transporte ativo por bicicleta, acalmar o tráfego. Os carros podem continuar passando no local, mas com uma velocidade mais moderada, justamente para aumentar a segurança do local. E é uma etapa, a primeira etapa do projeto Ruas Completas, essa implantação. Esse projeto que já começou meses antes, né? Primeiro foi uma conversa com a população. Como é que foi o retorno dos moradores que vivem naquela área? Eles querem ver a João Alfredo de uma outra cara mesmo, Marcelo? Isso. Em março, no dia 30 de março, a gente fez o Pátio Cultural, que foi o evento, como a gente chamou o evento, realizado no local, onde a gente fez uma pequena amostra do que era o conceito da rua completa para João Alfredo e a gente buscou a participação popular. Então, tinham painéis para as pessoas se manifestarem, tinha pessoas fazendo pesquisas, entrevistas com as pessoas, a gente ficou ouvindo a comunidade e mais de 90% das pessoas gostariam de ter calçadas melhores, mais espaço para os pedestres, uma priorização para o ciclista, um redesenho do local para melhorar o convívio, especialmente na parte do dia, durante o dia, né? Porque hoje a João Alfredo tem uma ocupação bastante noturna e durante o dia passa lá, é uma rua deserta, ela não é muito agradável para se transitar e se frequentar hoje, né? Então agora a gente está implantando a parte da sinalização justamente para dar a primeira mudança na rua, para priorizar o convívio então das pessoas no local. Pois é, você trouxe aí um ponto bem específico que realmente é que ela é uma região boêmia, né? E a João Alfredo tem muitos estabelecimentos comerciais e tem aí essa como é que eu vou dizer assim, uma certa discussão ali entre moradores e o pessoal dos estabelecimentos comerciais, pessoas que frequentam o local, porque realmente se transforma em um lugar muito barulhento à noite. Então, a ideia é que, trazendo essa nova sinalização, fazendo essa nova cara para João Alfredo, as pessoas possam aproveitar mais o dia e deixar a noite mais tranquila. Tem também essa preocupação? Exatamente. É justamente para deixar um ambiente mais agradável durante o dia, para então, quem sabe, mudar um pouco a cara do comércio no local, abrirem mais livrarias, cafeterias e trazer a população para participar durante o dia mesmo. Claro que ainda vai ter a participação noturna, mas para fazer misturar um pouco mais a ocupação comercial no local e trazer as pessoas para a rua mesmo durante o dia. Qual é o investimento dessa localidade, de todas essas obras, essa função? O senhor tem essas informações? Essa primeira etapa, que é a parte da sinalização pela técnica do urbanismo tático, é aproximadamente R$150 mil que a gente está gastando em materiais de sinalização.
E aí, na próxima etapa, então, é fazer o projeto executivo e elaborar um projeto executivo, então, para trazer obras mesmo para a rua, para mudar de vez a cara da rua, né? A ideia é se colocar, por exemplo, você falou, calçadas mais largas, assim, para as pessoas, parklets também tem expectativa de instalar lá? Isso, o projeto definitivo, depois, ele contempla, então, essas áreas que a gente está ocupando agora com sinalização, que seja feita a ampliação da calçada propriamente dita, qualificação das calçadas que já estão no local, estimulando, então, esse convívio com as pessoas e estimulando que as pessoas adotem espaços para a implantação de parklets também no local. Isso, por enquanto, na João Alfredo, mas se tem a ideia de aplicar esse projeto em outras regiões também de Porto Alegre, futuramente, ou no presente um pouco mais perto, não tão distante, assim, num futuro não tão distante? Sim, a gente está estudando algumas outras vias que possam ser aplicadas esse conceito do rua completa também. E em alguns outros locais a gente acaba fazendo medidas mais pontuais nas esquinas, ampliando um pouco a calçada com pintura justamente para priorizar o pedestre. Então a gente tem algumas medidas pontuais, mas a gente está estudando algumas outras vias que possam ser ruas completas também. Essa sinalização que já está ocorrendo, os trabalhos agora estão acontecendo lá nesse momento, como o senhor disse, na João Alfredo, ajudam a diminuir também a velocidade dos veículos, principalmente, né? Exatamente, melhora a segurança viária, com os veículos transitando uma velocidade mais adequada para o convívio com o pedestre, com o ciclista, traz mais segurança para as pessoas e estimula a ocupação do espaço público, que também traz ajuda na segurança pública também. As pessoas ocupando o espaço, ela melhora para a segurança pública também, além da segurança viária. Se houve já relatos de moradores achando bacana ou não, o que estão comentando nesses últimos dias, Marcelo? Isso, depois que a gente implantou aquela primeira etapa lá em março, a gente voltou na João Alfredo e coletou algumas opiniões dos moradores e frequentadores do local. A maioria deles aprovou e gostou muito, estava na expectativa da continuação da implantação do projeto. Então agora vão continuar por lá? Vão continuar por lá. O próximo passo é quando mesmo? Agora, até setembro, a nossa ideia é finalizar essa primeira etapa, que é a do urbanismo tático. E aí depois, então, passa para o projeto de execução? Depois contratar um projeto executivo e contratar as obras com as soluções definitivas para a rua. Não deve acontecer, então, esse ano ainda? Não. Para o ano que vem, a partir do ano que vem, a gente pode ter uma previsão melhor de data de implantação. Obrigada pela sua presença aqui conosco, então. Obrigado. Muito obrigada, tá, Marcelo? Até uma próxima oportunidade. A gente vai seguir falando, mostrando esses detalhes aí da Cidade Baixa. Vamos conversar também com os moradores da região, com os estabelecimentos comerciais. Então, pelos próximos dias, a gente vai estar lá na região. E quando o assunto é churrasco, não dá para ter economia, não é mesmo? Cortes de boa qualidade fazem toda a diferença. Se isso for aliado a um bom atendimento e tradição, a experiência é perfeita. Uma das churrascarias mais tradicionais aqui de Porto Alegre reúne tudo isso há 50 anos. E claro que um aniversário desses tinha que ter muitas comemorações. A festa aconteceu ontem, o repórter Júlio Serafim esteve lá. Já estou com inveja do Júlio, vamos ver. Uma noite de muitas homenagens. A celebração comemorou 50 anos da Churrascaria Barranco, um dos restaurantes mais tradicionais de Porto Alegre. O espaço existe desde o final da década de 60. Inicialmente, era para ser só uma choperia, que seria inaugurada em dezembro, no auge do verão gaúcho. Mas houve um atraso e o restaurante só abriu as portas 4 meses depois. Como as temperaturas já estavam mais baixas, a proposta do negócio teve que mudar. As necessidades foram apertando e a gente foi se adaptando e fazendo transformações. Quem conheceu o Barranco do início é totalmente diferente, era uma outra proposta. A churrascaria virou um importante ponto de encontro da capital dos gaúchos, desde a comemoração de títulos da dupla Grenal até reuniões de políticos para definir os rumos do estado. Muita coisa já aconteceu por aqui. Todos os títulos de Libertadores foram no Barranco, todos, do Grêmio e do Inter. As decisões mais importantes de política foi no Barranco. A assinatura do contrato da GM foi no Barranco. As vendas de jogadores importantes foi no Barranco. O Barranco ficou esse lugar marcado por estar muito inserido na cultura gaúcha. É um lugar que é o último a fechar em Porto Alegre. É um lugar que se chegar a qualquer hora da tarde para almoçar, o jantar está sempre aberto. Diversas autoridades estiveram presentes no evento de comemoração do aniversário. A Assembleia Legislativa do Estado prestou homenagens ao restaurante como sinal de reconhecimento pela trajetória e serviços prestados.
Quando nós vencemos o segundo turno, viemos para cá para comemorar aqui, jantando aqui no Barranco, o segundo turno da eleição do ano passado. Então é um prazer estar aqui representando o governo do estado nesse momento dessa comemoração, dessa casa tão representativa para todos nós. O Parlamento Gaúcho também tem esse dever, essa responsabilidade, essa obrigação de homenagear estabelecimentos, cases de sucesso, e o Barranco realmente é um case de sucesso. As casas mais democráticas que existem no estado do Rio Grande do Sul é a Assembleia Legislativa e o Barranco. Aqui passam todas as correntes, aqui todas as pessoas são bem-vindas, são ouvidas e são bem servidas. O segredo do sucesso do Barranco fica aqui, nas churrasqueiras. Por ano, eles produzem mais de 180 toneladas de assado. E o Roque é que supervisiona, aqui é o chefe do setor, agora está produzindo aqui picanha, tem costela. O que está assando agora aqui? Olha que bonito essa picanha Angus, o entrecô Angus, temos o vazio. Como é que é para você ser o chefe desse setor, que é a alma do negócio do Barranco? É um orgulho meu. Em primeiro lugar é a qualidade da carne, né? Fazer um churrasco não tem muito segredo. Mas o segredo tem que ser carne de qualidade, carne Angus, vazio, tudo com qualidade, não tem erro. Para os próximos 50 anos, a promessa é de manter o fogo aceso, carne de qualidade, o melhor churrasco e o título de um dos lugares mais queridos pelos gaúchos. A empresa promete estar sempre se reinventando. A gente pensa sempre mudar alguma coisa, sempre estar na ponta do que for mais moderno, procurar uma carne sempre melhor. Como é que o Barranco conseguiu isso com essa casa tão simples, né? Chegar aos 50 anos? Mas nos bastidores a gente pensa todo dia em mudar no sentido de qualificar mais a casa sempre. Deu uma fome, né? Quem é que não gosta daquele gostinho, daquela carne do Barranco e ainda por cima daquele carrinho de salada? É muito charmoso, né? É uma delícia. Você que não conhece, passe lá, vale a pena. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes para falar sobre a APAI de Porto Alegre, que está completando 57 anos. A gente já volta. Estamos de volta com a nossa última parte da RS Acontece de hoje e agora nosso assunto é solidariedade. A APAI de Porto Alegre, que completa 57 anos em 2019, já mudou a vida de milhares de famílias que têm alguém especial. São mais de 27 mil tipos de atendimentos por ano para crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla. Só por esses números dá para entender o tamanho da importância dessa entidade. Por isso a gente convidou um representante da APAI para estar aqui conosco, que é o diretor financeiro João Santos Dreyer Neto. Obrigada, João, pela sua presença para conversar com a gente aqui no RS Acontece e nos trazer mais informações, porque vocês estão fazendo aí uma série de eventos pelos próximos meses para tentar arrecadar mais fundos para a APAI, né? Nós agradecemos o convite, essa oportunidade de esclarecimento e de divulgação, porque a APAI, como entidade com mais de meio século de existência, está necessitando do apoio da nossa comunidade porto-alegrense, porque aparecem cada vez mais novas exigências. Então nós viemos aqui convidá-los para participar dos nossos eventos. Um jantar que nós teremos agora, dia 23 de agosto, na ABB, né? A partir das 20 horas, os convites estão à disposição lá pelo nosso telefone. Posso colocar no ar? Pode falar o telefone. Pelos nossos telefones 3224-4645. Nós nos sentiremos honrados com as suas presenças. E no dia 29 de setembro, nós promoveremos a caminhada anual da APAI, que desta vez será na hora do gasômetro. Pelo que eu deixo aqui para vocês a camiseta da caminhada. Faça bom proveito. Vou abrir aqui para mostrar a camiseta. Esperamos, melhor dizendo. E eu pergunto para o senhor já assim, o que vocês mais precisam lá? O que mais é necessário nesse momento, seu João? Olha, Gabriela, nós estamos precisando de tudo. Não há assim de colaboração financeira, principalmente. Qual é o número de atendimentos aí, de alunos? De alunos. Nós temos nas duas escolas aqui em Porto Alegre uma média de 400 alunos. Mas nós não atendemos somente os 400 alunos. Nós também damos uma atenção especial para os nossos pais. Que as nossas famílias, a sua grande maioria, são caretes. Então eles precisam tanto do apoio
no sentido de orientação para como tratar os seus filhos, os seus dependentes, como também, na medida do possível, de uma ajuda social, financeira, etc. Tanto que nós temos, nas 2 escolas aqui de Porto Alegre, uma assistente social para cuidar desses processos. As pessoas pensam que é só o aluno direto, Não mas é é um só o atendimento aluno, multidisciplinar, não, né? é. Seu João, o senhor sabe que eu tenho uma tia que tem síndrome de Down. Uhum. Tá? Ela tem 43 anos, a Estefânia. E a PAI, aqui de Porto Alegre, foi muito importante para ela, porque ela se desenvolveu muito dentro dessa instituição. E esse é o principal objetivo dessas instituições, dessas entidades, né? É dar a opção para essas crianças, adolescentes, enfim, adultos, poderem ter atendimento de fisioterapia, de fonoaudiologia. Quais são os atendimentos que vocês fazem lá? Fisioterapia, como tu disseste, nós temos também o lado psicológico, psiquiátrico, terapêutico ocupacional, e nós temos já aproximadamente 20 anos na Escola Nazaré, que fica na Glória, um atendimento de estimulação precoce, que é muito pouco conhecido na atualidade aqui em Porto Alegre, que se caracteriza, Gabriela e ouvintes, pelo atendimento à criança nos primeiros dias de nascimento. Então, desde que a criança nasce e seja diagnosticada com a deficiência, nós já passamos a atender aquela criança desde a tenridade, para que esta deficiência não atrase ainda mais o seu desenvolvimento. Ela vai ficar prejudicada pela sua deficiência, mas não tão prejudicada. Imagina só a importância que vocês têm para essas crianças. Junto com essa criança pequena que vai nas nossas escolas receber estimulação precoce, nós damos todo o atendimento para o pai e para a mãe, porque tu não imaginas o choque que uma mãe, principalmente de primeiro filho, sofre quando se dá conta, né, que o filho veio com alguma deficiência. É chocante. Então nós temos que dar colo para essa família, temos que dar um apoio, uma sustentação. E nós temos, Gabriela, desde criança de tenra idade menos de 1 ano, até jovens, entre aspas, com mais de 70. Então há um espectro muito grande que a PAI atende, né? E nós precisamos da colaboração da comunidade porto-alegrense. É o pior momento que vocês estão vivendo, João? Não chega a ser o pior, né? Mas ele não deixa de ser preocupante, porque com essa crise de Brasil, né, as contribuições que nos deram, elas sofreram uma leve diminuição. Então, antes que a nossa situação se torne mais grave, né, nós estamos tomando as providências e pedindo colaboração de vocês. Qual o atendimento, por exemplo, que pode estar em risco já, em função da falta de Nesse momento, a situação ainda está sob controle. Mas né? O primeiro atendimento que pode ser cortado, de repente? Olha, isso aí seria... no primeiro atendimento, nós não temos ainda um cálculo bem claro, porque não está necessitado. Né? Mas a nossa preocupação é com a demissão de técnicos. Pode acontecer por aí. Demissão de professores, não que vai ocorrer. Quero deixar bem claro isso. Nós estamos na evidência. Torce e abre espaço para que as pessoas possam ajudar. A gente coloca mais informações no nosso site. Temos que encerrar, infelizmente, nosso tempo correu. Muito obrigada. Boa conversa, Gabriela. Obrigada, João, pela sua presença. Eu que agradeço, também. a PAI se sente agradecido de ter vindo aqui. Nós contamos com a colaboração e convidamos vocês para participar dos nossos eventos. Será uma honra para nós. Muito obrigada, Obrigado, João. Eu que agradeço e a PAI também. A edição do RS Acontece de hoje fica por aqui. Você tem outras notícias às 10 para 7 da noite no Band Cidade. A gente encerra com imagens de Porto Lucena, na região noroeste aqui do estado. O município está completando 64 anos hoje. Parabéns, então, a todos os moradores da cidade. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.